Olá, telespectador, mais um programa Missão Saúde na TV. Hoje nós estamos com um tema muito importante. A convidada, a doutora Regiane, vai nos apresentar agora e vai dar oportunidade também para ela falar um pouco para você também da sua vida, sua carreira em Marabá. Doutora Regiane, apresente a nossa convidada, por favor. Olá, mais uma vez, um prazer estar aqui e um prazer receber a nossa convidada de hoje, que é a doutora Aline, tá? A doutora Aline vai estar agora falando um pouquinho sobre a sua trajetória aqui em Marabá, sobre a sua carreira, tá? E a gente vai falando sobre um tema que atinge muito as mulheres aí, e muitas das vezes elas não sabem, que é sobre a fibromialgia, tá? E hoje ela vai desmistificar o que significa essa fibromialgia que atinge ali escondidinho muitas mulheres e hoje a gente vai ter a chance de esclarecer. Aline, por favor, pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer o convite, né? É um tema muito importante, né, que é a fibromialgia, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Então, em relação à minha carreira, né? Eu sou formada em medicina, né? Fiz a minha graduação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois eu fiz uma especialização em clínica médica, né, na Universidade Estadual de Campinas. E depois residência em reumatologia no Hospital Geral de Fortaleza, no Ceará. Bom, telespectador, amigo que está assistindo, você já viu que o tema principal hoje é a fibromialgia, né? A doutora Aline atendeu o nosso convite gentilmente para estar conosco aqui tratando desse assunto que certamente tem acometido muitas pessoas, infelizmente muitos até não têm conseguido o diagnóstico. E para nosso debate, doutora Aline, a primeira pergunta que é comum até entre os profissionais de saúde, o que é a fibromialgia? Pronto. A fibromialgia é um reumatismo, é uma síndrome de amplificação dolorosa e entende-se por síndrome de amplificação dolorosa uma síndrome que aumenta a intensidade e a extensão da dor, né? Então, o paciente, às vezes, ele pode ter dor por outro motivo, mas quando tem fibromialgia, ela amplifica essa dor que ele já tem, né? Uma dor de outra origem. E é uma doença não inflamatória, não autoimune, né? Que causa dores generalizadas, né? Dores no corpo inteiro. E, doutora, me diga pra gente quais são os principais sintomas, né, que a pessoa pode estar suspeitando de uma fibromialgia. Pronto. Normalmente, assim, a suspeita, inicialmente o paciente tem que ter uma dor crônica, né? E por quê? É uma síndrome de amplificação dolorosa crônica. E dor crônica, entende-se por dor crônica aquela dor que dura mais de 3 meses, né? Então, primeiro o paciente ele chega, né, contando uma história de dores generalizadas, né? Que tem mais de 3 meses de duração, muitas vezes chega já com anos, né? 5, 10, 20 anos de dor, sem saber muitas vezes o que é, né? E a dor é o sintoma principal, né? Mas existem outros sintomas satélites tão importantes quanto, porque muitas vezes a pessoa ela tem esse outro sintoma, esses outros sintomas como mais importantes até do que a dor, incomodam mais. Por exemplo, a fadiga é um sintoma bem característico, assim, não específico, claro, mas assim, 90% dos pacientes com fibromialgia têm fadiga. Sono não reparador, cerca de 75% tem sono não reparador. Sintomas cognitivos, então, falta de atenção, concentração, memória. Assim, uma gama de sintomas que a gente vê muito paciente com dor crônica, não só fibromialgia, mas lombalgia crônica, cervicalgia crônica, também déficit cognitivo de atenção e concentração, né? Fadiga, indisposição, né? A gente já falou. E alguns sintomas somáticos, né? Então, existem pacientes que sentem como se tivesse coisas andando, né? Água caindo na pele, né? Alodínia, que é a sensação de dor ao toque. Então, uma sensação de toque, que era para ele sentir como tato, ele sente como dor, né? Ok, ótimo. Doutora, só nos permita aqui explicar, nós estamos sentindo falta aqui, né, doutora Regiane, da nossa mediadora aqui, a Darna. Ela não pôde vir hoje no programa, mas nos próximos estará também conosco aqui. Então, um abraço para a Darna, que em breve retorne ao programa.
Agora, uma questão que sempre se leva em conta é a causa, o fator que desencadeia ou que promove a fibromialgia. Tem como falar para o nosso telespectador, doutora, qual a causa, a origem? Tem como evidenciar para que saiba pelo menos por onde surgiu a doença ou que acomete para desencadear a fibromialgia? Certo. Olha, a explicação para a dor crônica é uma explicação muito complexa, assim, é bem complexo. Mas, basicamente, assim, existem algumas teorias, né? Uma das teorias seria que aconteceria uma sensibilização dos neurônios transmissores de dor. Então, o que são neurônios? São células que transmitem impulsos nervosos, né? E a sensação de dor, ela é transmitida pelos neurônios. Então, esses neurônios, a parte final deles, né, fica ali no tecido ou na pele, por exemplo, e aí algum estímulo nocivo, né, normalmente, né, por exemplo, vamos tentar explicar por um exemplo. Quando você está cozinhando, né, que você encosta a pele numa panela quente, né, o que acontece? Automaticamente você vai retirar o membro, né? Porque você encostou ali, transmitiu, existe um estímulo nocivo ali e você estimulou as terminações nervosas. Né? Estimulando as terminações nervosas, esse impulso nervoso ele vai ser transmitido até a medula espinhal e da medula espinhal vai ser transmitido ao cérebro para que você possa perceber a dor, né? O que acontece na fibromialgia? Normalmente, o paciente com fibro, ele relata há anos um sintoma localizado. Ele tinha uma dor no ombro e, ao longo de vários anos, como ele não tratou direito aquela dor, ele começa a generalizar. Né? O que acontece ali? Um estímulo nocivo, por um esforço repetitivo ali e uma dor maltratada, começa a recrutar neurônios. Neurônios que estavam dormentes começam a acordar e começam a transmitir espontaneamente impulsos de dor. Né? E esse processo a gente chama de sensibilização periférica dos neurônios. Esses neurônios, né, que saem do tecido e vão para a medula, quando eles estão hiperexcitados, eles começam a estimular o segundo neurônio que transmite a informação para o cérebro. E aí começa a sensibilização central da dor. É o segundo mecanismo. O terceiro mecanismo seria o seguinte. Vou tentar voltar para o exemplo lá da panela, né? Quando você está cozinhando lá, você encostou ali o braço na panela quente e aí você vai fazer o quê? Retirar, né? Porque é um reflexo, né? Você tem terminações nervosas e a dor aguda, ela protege o ser humano. Então, a gente precisa sentir dor, né? Só que, alguns minutos depois de você ter retirado o braço, você vai parar de sentir dor, na verdade, ou você vai sentir dor para sempre? Não vai. Por quê? Porque existem mecanismos moduladores de dor. Nós temos um sistema analgésico próprio para que você não precise sentir dor para sempre, né? Então, esse sistema ele também está alterado, né? Isso a gente provou com estudos mostrando uma diminuição dos neurotransmissores que diminuem a dor. Eles estão diminuídos no paciente com fibromialgia. Então, noradrenalina, serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores envolvidos na modulação da dor, eles estão diminuídos no líquor, que é o líquido que banha a espinha desses pacientes. Muito interessante, né? Por isso que é tão difícil dar diagnóstico disso. É uma coisa que a gente vai ver ali, até a incidência entre homens e mulheres, para depois você nos explicar melhor, para a gente ficar atento. E, doutor, é o seguinte, o que pode simular uma fibromialgia? Existem outras coisas que podem simular e acabar, enfim, atrapalhando aí a identificação? Sim, existem doenças que podem causar dor difusa, não é só fibromialgia, né? Então, principalmente naqueles pacientes com mais de 60 anos, né? Por exemplo, um idoso de 70 anos que começa a sentir dor difusa nessa idade. A gente tem que ficar atento. A média de idade, normalmente, da fibromialgia é em torno dos 50 anos. Pode acontecer em criança? Pode acontecer, a gente vai falar já já. Mas em relação a doenças que podem simular, um exemplo são doenças da tireoide, por exemplo. Hipotireoidismo pode dar dor difusa, pode dar fadiga, né?
Hipertiroidismo pode dar insônia, o paciente com fibromialgia tem um sono ruim, ele não consegue aprofundar, o estágio 4 do sono não REM é um estágio alterado, então ele não consegue aprofundar o sono, né, e acorda muito cansado, é um sono que não descansa, né, ele acorda cansado. E o hipertiroidismo, que é uma doença da tireoide, quando ela está funcionando muito, pode dar insônia, pode dar irritabilidade, pode dar dores no corpo, né? Outra coisa que pode dar é hepatite C. Então, para os pacientes que chegam para mim com dor difusa, eu normalmente peço uma sorologia para hepatite C, porque pode simular uma fibromialgia. Outra coisa que pode simular fibromialgia é deficiência de vitamina D. Então, quando ela está muito baixa, ela pode dar sensação de dor óssea e simular uma fibromialgia. Uma outra coisa que pode simular é o mieloma múltiplo. É um câncer, né, hematológico, né, que afeta os ossos. Então, um paciente que vem com anemia, com perda de peso, com dor no corpo inteiro, esses sinais de alerta, né, de anemia, de perda de peso, de febre, a gente tem que ficar bem atento, porque a fibromialgia não é uma coisa que dá isso, não dá febre. Pode dar sensação. Mas febre, de você olhar no termômetro e ver que deu febre, não. Isso está errado. Fibromialgia não dá isso. E, por fim, o hiperparatireoidismo, que é uma doença da paratireoide, né? São glândulazinhas que ficam no pescoço, que quando uma delas aumenta de tamanho e começa a produzir muito hormônio, também pode dar dor óssea, simulando uma fibromialgia. Então, normalmente, eu peço o hormônio, o PTH, que é o hormônio do osso, para avaliação. Agora, doutora, diante dessa exposição, o paciente fica preocupado logo. Que exame que eu tenho que fazer para descobrir, né? A vivência no consultório já mostra, em alguns casos, gera ansiedade em alguns pacientes. Eles querem saber o que causa logo e como é que faz para descobrir se é isso mesmo. Tem exame que possa detectar? Tem alguma que possa recomendar o paciente, até mesmo profissionais de saúde que estão assistindo o programa? Nós recebemos muitos contatos de colegas que assistem e não é a especialidade deles, e por meio do programa acabam adquirindo alguma informação. Então, tem exames que podem detectar a fibromialgia? Até tem exame, só que eles não estão disponíveis para nós. É a ressonância magnética funcional, né? Ela mostra alterações de fluxo cerebral e a ressonância ela mostra um hipofluxo em áreas que modulam a dor, são as áreas dopaminérgicas, né, do cérebro que modulam a dor, diminuem a dor, são as áreas analgésicas, e tem um aumento do fluxo das áreas que aumentariam a sensação e a percepção de dor. Então, o córtex somatosensorial, o córtex insular, são áreas cerebrais que estão envolvidas na percepção da dor. Mas esse exame ele não está disponível, é um exame que fica mais lá para os estudos, né? São usados em estudos científicos. Então, basicamente, o diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico clínico. Então, a gente depende da anamnese, né, de uma boa conversa com o paciente, ver os sinais de alarme, como eu falei, né, se é um paciente que tem febre, isso não deve ser fibromialgia. Se é um paciente que tem anemia, isso provavelmente, talvez, a anemia esteja associada a uma outra doença que cause a dor. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, no exame físico, ver se o paciente tem artrite, né, a gente palpar as articulações. E é basicamente isso. Assim, o que a gente pede de exame laboratorial é para excluir causas associadas. Então, às vezes, o paciente tem uma fibro, mas ele tem um hipotiroidismo, né? Ele tem uma fibromialgia, tem um lúpus. Né? 20% dos pacientes com artrite reumatoide têm fibromialgia associada. Então, não é obrigatório a pessoa ter só fibromialgia ou ter só um outro diagnóstico. Ela pode ter as duas coisas, né? Então, é isso. Assim, passou muito rápido o primeiro bloco aqui, tinha a nossa mediadora, que ela não está, doutora Regiane. Então, nós vamos ter que ir para o intervalo, e você que está assistindo aí, não saia, porque agora que está ficando mais interessante ainda o tema da fibromialgia, e outros esclarecimentos vão vir. Aguarde, no próximo bloco nós contamos com a sua participação também.